Olá, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o 7º ano. Frações. Fração é uma forma de representar um número. Assim, por exemplo, o número 1,4 pode ser escrito como 14 décimos. E esse número aqui de cima e de baixo recebem nomes especiais. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte e colocar aqui. Então, o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Frações também são usadas para representar partes de um todo. Então, aqui, por exemplo, nós temos um retângulo dividido em 4 partes e pintamos 3. Ou seja, isso aqui é 3/4. O numerador é 3 e o denominador é 4. Aqui nesse disco nós temos um disco que parece uma pizza, dividido em 8 partes. Então, o denominador é 8. O numerador é quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partes pintadas. Aqui é um exemplo de mostrador de combustível. Em todos os veículos que eu já vi, ele aparece mais ou menos assim. Ou seja, o total de combustível é apresentado sempre em forma de fração. Aqui temos 1/4 do tanque, 1/2 do tanque, 3/4 do tanque e o tanque cheio. Este, por exemplo, está mostrando um tanque vazio. Vamos a outro exemplo. Francine comprou um chocolate e comeu um pedaço. Olhando aqui a figura, nós temos um chocolate e a mordida da dona Francine. Qual fração representa a quantidade que Francine comeu? Bom, daqui dá para ver os quadradinhos que foi mordido. Vamos reconstituir a cena do crime. Nós temos aqui o chocolate que foi mordido. Então, aqui teremos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chocolates, 6 pedaços de chocolate, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4 dá 20, um total de 20, então ela comeu 6 20avos do chocolate. Qual fração representa a quantidade que sobrou do chocolate? Bom, o chocolate tinha num total de 20 quadradinhos de 20, foi dividido em 20 e tinha 20 partes. Nós vamos tirar aqui 6 quadradinhos de 20. E o resultado vai ser o quê? Vai ser o que sobrou do chocolate. Bom, como faz essa conta? Vamos olhar aqui para saber como faz essa conta. Nós temos que sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chocolates. 14 pedaços de chocolate de um total de 20. Isso nos mostra que para fazer esta conta basta pegar o 20 e tirar o 6, pois aqui embaixo continua igual. Há alguns exercícios para treinar esse conceito. Na adição e subtração de frações com denominadores iguais, nós procedemos como no exemplo anterior. Então aqui, por exemplo, 4 mais 3 dá 7. E conservo o denominador. 7 menos 5 dá 2. E conservo o denominador. Neste caso, nós temos 4 menos 3, 1. 1. 4 menos 3, 1. 1 mais 5, 6. E conservo o denominador. E quando os denominadores são diferentes? Então, aqui, por exemplo, nós temos o denominador 8 e o denominador 5. Para resolver isso, precisamos encontrar uma fração equivalente a esta, com o denominador igual a uma equivalente a esta. Para fazermos isso, vamos usar o seguinte artifício. Vamos pegar o 5 e multiplicar por 8, encontrando assim o 40. Vamos pegar agora o 5 e vamos multiplicar por 7, encontrando assim o 35. Veja que esta fração é equivalente a esta, pois foi multiplicada embaixo e em cima pelo mesmo número, o 5. Agora vamos fazer o mesmo procedimento, só que o contrário. Vamos pegar o 8 e vamos multiplicar por 5. Então, aqui, nós vamos ter mais, o sinal de mais, vamos ter 40. E agora vamos pegar o 8 e vamos multiplicar pelo 4. E aí vamos obter 32. O que fizemos aqui é pegar o 8 e multiplicou em cima e embaixo desta fração, obtendo assim uma fração equivalente àquela. Então, esta fração é equivalente a esta fração é equivalente a esta. Agora, ambas têm o mesmo denominador, então podemos somar.
35 mais 32 dá 67. Embaixo 40. Resolvendo assim nossa conta. Vamos a esse outro exemplo. Vamos pegar o 3 e multiplicar embaixo e em cima desta fração, obtendo assim uma fração nova, mas equivalente à anterior. Então 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 5 dá 15. Sinal de menos. Agora vamos pegar o 7 e vamos multiplicar pelo 3, que dá 21. Vamos pegar o 7 e multiplicar pelo 2, que dá 14. Assim, nós temos uma fração, esta aqui é equivalente a esta, e esta é equivalente a esta. Temos frações equivalentes à anterior, porém com denominador igual. Então, agora que temos o denominador igual, basta fazer a conta em cima. 15 menos 14, 1. Agora que nós já estamos craques em adição e subtração com frações, vamos a um exercício. Neste exercício, nós temos que descobrir qual dessas alternativas representa o resultado de 3 meios menos 7 décimos. Vamos lá. Vou pegar aqui o 10 e vou multiplicar por 2 e depois vou multiplicar por 3, obtendo assim 30 20avos. Tem o sinal de menos. E vou multiplicar agora 2 vezes 10, que dá 20, e 2 vezes 7, que dá 14. Então, 30 menos 14 dá 16. 16 sobre 20. Vamos então procurar agora a alternativa correta. Ué, nenhuma delas apresenta a resposta que eu acabei de chegar. Então, será que minha conta está errada? Não, não é a conta que está errada. Falta encontrar uma fração equivalente a esta. Ou seja, uma fração simplificada desta. Vamos simplificar esta fração. Para simplificar esta fração, nós vamos dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Então, por exemplo, 2. Vamos dividir por 2. O que vamos encontrar? 16 por 2 dá 8. 20 por 2 dá 10. Bom, ainda não encontramos a nossa resposta. Vamos dividir de novo, então, por 2. E vamos dividir por 2 de novo. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Será que agora encontramos a nossa resposta? Opa, agora sim encontramos a nossa resposta. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, fazemos o seguinte. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. De forma bastante direta. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 5, 40. E é só isso. É bem mais fácil do que na soma e subtração. A conta de vezes pode ser representada de várias formas. Pode ser usado um xizinho assim, ou um ponto, desta forma. Então, 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. Divisão de frações. Na divisão de frações fazemos o seguinte. Nós copiamos a primeira fração. Copiei a primeira fração. Vamos trocar o sinal da operação. Ao invés de divisão, nós vamos escrever uma multiplicação. Então, trocar divisão por multiplicação. Então, a segunda fração será invertida. Inverter. O que significa inverter? Inverter significa escrever quem está em cima embaixo. Ou seja, escrever quem está em cima embaixo e quem está embaixo em cima. Agora que fizemos isso, agora podemos multiplicar. Vamos proceder igual fizemos no slide anterior. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 4, 32. No exemplo de baixo, nós temos 5 sétimos dividido por 2 terços. Então, vamos lá. Vamos copiar os 5 sétimos, trocar o sinal de divisão por vezes, e aí inverter a segunda fração. 3 meios. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 2, 14. Exercício 2. Quanto é 4 nonos vezes 3 oitavos? Nós temos que encontrar uma alternativa aqui que represente essa resposta. Então, vamos lá.
Vamos pegar 4 vezes 3, a multiplicação é direta. 4 vezes 3 dá 12. 9 vezes 8 dá 72. Nenhuma dessas alternativas é igual a esta. Bom, é sim, só que nós precisamos simplificar a fração antes. Então vamos simplificar. 6, 72 dividido por 2 dá 36. Bom, ainda está longe, vamos dividir por 2 de novo. Dá 3 e agora dá 18. Bom, não dá mais para dividir por 2, né? Só o de baixo dá para dividir por 2. Vamos dividir por 3 agora. Vamos dividir por 3. Pois ambos dá para dividir por 3. Então dá 1 sexto. 1 sexto, ou seja, esta é a nossa resposta. Exercício 3. 5 sextos dividido por 10 nonos. Então, como explicado lá anteriormente, nós temos 5 sextos vezes 9 décimos. Olha, copiei a primeira, troquei divisão por multiplicação, inverti a segunda. Agora que já fizemos isso, podemos multiplicar diretamente. 5 vezes 9 dá 45. 6 vezes 10 dá 60. E como já sabemos, não aparece nenhuma das alternativas. Precisamos simplificar estas frações. Então vou simplificar aqui por 3. Pois ambos os números dá para dividir por 3. Isso dá 15. Isso dá 20. Não dá mais por 3. Então eu vou dividir agora por 5. Pois ambos dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, 3 quartos. Então nossa resposta é esta. Esta foi nossa aula de frações. Até mais!